E aí pessoal, meu nome é Melk e hoje a gente vai estudar integrais múltiplas novamente, só que agora a gente vai introduzir mais um conceito que não foi visto até então. O que seria isso? Vamos voltar à nossa função de uma variável apenas, né? A nossa f de t e t. Então a gente viu que aqui a gente tem uma f de t com a altura, né? Quem é que dá a altura dos pontos? É a f de t. Essa altura é em função de quê? Do tempo. O tempo seria o nosso eixo t. O eixo do t aqui. Então, beleza. Agora a gente faz a integral. O que é que a integral vai calcular? Área. Essa área, imagina aqui que eu tenho uma primitiva e tal. Aí se eu coloco a minha primitiva aqui, ó, minha f de b, f de a. Então aqui eu vou ter essa área para cá, certo? A área inicial e aqui a área final. Ó. Observe o seguinte aqui. Qual é a referência dessa altura, né? Dada pela minha f de x? H de t, é de t, né? De x não, desculpa. H de t vai ser igual a minha f de t, entendeu? A altura. A minha largura é dada por quem? Largura é o t. Então tem variação de largura, né? Largura final, largura inicial. Isso aqui a gente já estudou, né? Agora, você já reparou que eu só tenho essa referência aqui de zero? E se eu quisesse mudar essa referência aqui, colocando uma outra curva? Por exemplo, pego aqui uma reta e jogo aqui, ó. E agora eu não quero mais calcular essa área toda aqui, ó. Só a altura e a largura. Eu quero calcular essa área aqui. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Então, observe que a gente vai ter uma função, uma altura em função da largura. E aí vou estar limitado agora, né? Agora a altura vai ser f de t menos essa minha aqui, ó, que vai ser, eu vou chamar minha g de t. Ou seja, é uma outra função de altura, né? A altura em função da largura. E agora, né? Como é que eu faria para resolver esse problema aí? Então, é interessante o seguinte. A gente já estudou que uma função de duas variáveis, a gente tem outro eixo aqui além do t. E como seria uma função de três variáveis? Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar essa f de t aqui. Essa aqui é a minha g de t, correto? Essa aqui vai ser a minha f de t. Então agora eu vou nomear diretamente as funções nas curvas aqui. Ó. Essa aqui é a minha f de t, essa aqui é a minha g de t. Qual é a área entre elas? Agora eu vou chamar essa altura de um eixo, só para ele. Vamos chamar aqui de z. Ou seja, z é a minha altura, t é a minha largura, e aqui eu tenho as minhas funções, as curvas aqui no nosso plano. Então olha só que interessante. Eu posso fazer uma integral aqui. Essa integral ela vai trabalhar com quem? Com a altura aqui. E eu poderia fazer isso aqui, ó, inverter o gráfico. Poderia olhar o t como uma altura e o z como um comprimento, uma largura. Ou seja, como você interpreta aqui a posição, não importa, o resultado vai ser o mesmo. No final das contas, quando você fizer a área ali. Então, no final das contas, o que é que eu posso dizer aqui? Se eu pegar esse gráfico e virar ele assim, aqui eu vou ter um t e aqui eu vou ter um z. Então eu posso fazer uma integral aqui em dz, certo? Não longe assim, né? A integral aqui em dz, sendo que essa integral em dz é tomando o eixo da altura. Olha só que doideira, o eixo da altura. E quem é que vai limitar as alturas? Vamos pensar agora. Bem, eu tenho a altura aqui da minha f de t e eu tenho a altura da minha g de t. Aqui, ó. Vou colocar essa g de t aqui de baixo. Certo?
Então aqui eu tenho a G de T e a F de T. Eu quero a área aqui no meio, ó. E a altura fica aqui. Olha só que louco, eu posso limitar aqui, ó. Isso é variável. Ou seja, eu não tenho mais um em eixos aqui, ó. Pá, pá. Porque vai mudando, ó. Aqui é grande, aqui é menor, vai reduzindo, vai variando aqui nos dois. Então, o que é que eu posso fazer? O limite superior, quer dizer, pá, a altura superior é dada pela minha F de T. E a inferior é dada pela minha G de T. Então agora o meu domínio de integração é dado por funções. Então se eu fizer essa integral aqui, eu vou ter a minha área que eu quero. Não é muito louco? Ó. Ou seja, no Z, eu pego o meu eixo Z. E aqui eu teria a minha primitiva, né? Só que é variável. Ou seja, esse... Digamos aqui, ó. Então, aqui eu seria uma... Nesse ponto aqui, ó. Ou seja, a minha G-zona, né? Não botar... Enfim, vamos tirar isso daqui. Colocar pra cá, ó. F final, né? B. Aqui no mesmo T, a gente teria nossa F de A. Ou seja, agora eu estou trabalhando aqui na altura e não mais aqui. Entenderam? É muito sutil você pegar esse detalhe, ó. E isso vai variando, não é contínuo, não era uma constante. Então agora a gente deu uma ampliada na nossa capacidade de calcular áreas ali. Agora podemos calcular áreas limitadas por funções. Então isso aqui é muito louco. Então beleza, digamos que aqui é só t. E essa função aqui seria ali, por exemplo... A gente pode colocar uma constante? Não, né? Vamos colocar algo melhor. T ao quadrado, será? Pronto. Essa aqui vai ser a nossa t ao quadrado. E essa aqui a nossa vai ser a nossa t. Então, é o seguinte. A gente tem duas funções ali, certo? E a gente quer calcular qual é a área aqui no meio. Certo? Só que é o seguinte, vocês perceberam que está faltando alguma coisa? Porque eu tirei a minha F-zona de A e coloquei aqui. E aqui embaixo eu tenho limite também. Então aqui eu também tenho a minha T0 e T final. Ok? Aqui, no caso, eu vou ter a minha Z final e Z inicial. Certo? Então agora eu tenho que botar mais alguma coisa. Se eu só fizer isso daqui, eu não vou estar limitando o T. Eu quero a área aqui, ó. Então no caso faltou quem? Faltou uma outra integral. A gente calculou só a integral da altura, que é interna. Certo? Então faltou essa daqui. Então no caso a gente poderia só colocar o T0 e o T final. E essa altura é em dt. Agora sim ficou completo. A gente teria a área limitada pelas duas funções, que é essa primeira integral aqui, em dz, e a largura, que foi limitado aqui por dois valores, certo? Agora observe o seguinte, você poderia ver essas limitações como simplesmente funções também. Ó. Só que funções constantes, sendo uma altura em função de z, ao sendo a altura t. Então observe que cada integral a gente vai tomar uma altura em função da largura, virando o gráfico assim. Ó. Então aqui eu tenho funções constantes. Esse era o real sentido de você colocar essas variações de área aqui, né? Então agora a gente tem isso aqui.
a nossa área vai ser dada por essa integral dupla. Ok? Agora, resolvendo ela, a gente consegue essa área aqui no meio. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu já vou fazer um exemplo, né, com isso aqui, porque já está grande, já ficou com 10 minutos aqui. Mas a ideia geral é essa aqui, né? Então a gente tem uma liberdade maior, virando o gráfico conforme a gente quer, tomando os eixos aqui, ó, livres, né? Só z, t e no futuro vai ter o nosso x, nomeando as funções, as curvas diretamente aqui e entendendo o domínio de integração como funções que vão limitar a nossa área, né? Então agora a gente entende que o t0 e o t final, na verdade, são funções constantes, né? Representando retas. E que agora a gente pode colocar qualquer função aqui, uma g e uma f, seja quais for aí, o gráfico limitado por elas no intervalo que a gente quer. Então isso aqui também poderia, por exemplo, substituir esse t0, seria aqui, ó. A gente poderia ter uma outra função aqui, ó. Então olha só a liberdade que a gente tem agora. Outra função aqui, e essa aqui seria, sei lá, H1 de... Outra coisa que é H1 de Z, certo? Porque aqui é uma altura em função de Z. Então essa aqui seria a nossa H1 de Z. Essa outra aqui, ó, seria, sei lá, vou colocar uma curvatura louca. Seria a nossa H2 de Z. E agora eu teria uma área limitada por 4 funções, que daí é para resolver do mesmo jeito aqui. Sendo H1 de Z e H2 de Z. Ou seja, agora a gente ficou com uma liberdade total para poder calcular aí áreas e volumes limitadas pela função que for. Ficou bem mais complexo, né? Bem mais poderoso também. Então, a evolução do cálculo vai ser assim. A gente vai ficar meio que preso, né, em certos tipos de problemas que a gente pode resolver. E daí, tendo novas ideias, a gente vai ampliando o escopo, né? Vai surgindo novos teoremas e tornando possível resolver problemas mais difíceis, né? Então, até o próximo vídeo.